uma questão que o Frata citou, essa questão da mortificação e etc, né, com o uso do silício e tudo. O que a gente depreende disso é que o ocultista, né, o magista, etc, além dele ser um estudioso, né, e a gente lembra lá da imagem do mago, né, envolto de livros, um homem velho, etc, ele é também um prático, né, e essa praticidade, ela envolve dois aspectos quando a gente está falando de magia. Esse aspecto do desenvolvimento pessoal do indivíduo, mental e etc. Por exemplo, a gente falou de Telemann, e Telemann é uma religião moderna, né? E aí quando a gente fala de mortificação, parece que a gente está falando, por exemplo, de coisas do cristianismo, lá da Idade Média, etc. Em Telemann a gente tem um liber chamado Liber Jugorum, né? Que é um liber no qual Crowley indica que você ande com uma navalha, né? E que você estabeleça uma coisa que você não pode fazer, falar ou pensar. E sempre que você inadvertidamente fizer isso, ou seja, agir, pensar ou falar, você tem que se cortar. Por quê? A mortificação corporal, ela treina a tua mente para o foco. Então o magista, ele, nesse processo, né, da concentração, etc., muitas vezes o que ele precisa ter? O hiperfoco. Ele precisa, quando ele está manipulando as energias pessoais dele, e aí eu vou falar do outro aspecto, que é o aspecto quando a gente lida com outros seres, né? Mas enquanto o indivíduo está manipulando as próprias energias, ele precisa ter esse foco. Por isso que o treinamento, as escolas iniciáticas, muitas vezes iniciam seus treinamentos espirituais, mágicos, etc., indicando que os indivíduos façam uma série de exercícios voltados para essa coisa da concentração, do foco e etc. Por quê? Porque muitas dessas ordens de sociedades secretas não lidam com o trabalho com entidades e outros seres. Então esse é um aspecto. Quando a gente está falando de lida com outros seres, a gente não necessariamente precisa desse desenvolvimento do indivíduo. Então, muitas das vezes a diferença que se faz do mago para o feiticeiro. Sim. Porque o mago é aquele que desenvolve a própria espiritualidade, etc. Ele controla os 4 elementos, né? Então ele se torna o senhor do universo. Tanto que nos clássicos lá da Europa, etc., o mago ele se coloca no centro do círculo mágico, né? Ele traça o círculo ao seu redor, porque aquele ali é o universo. O círculo é o universo. E ele está no centro. Os seres que são evocados estão do lado de fora, e ele pega a espada e fala: vocês vão me obedecer, porque quem está mandando sou eu. Então, muitas das vezes nem há acordo. Essa coisa da Goécia, Salomônica, etc. Muitos desses sistemas... É impositivo mesmo. É impositivo. Você ameaça o demônio, você ameaça o ser que for, o anjo que seja, dizendo: você vai me obedecer, porque eu sou o centro do universo, eu sou o Senhor. Mas para o indivíduo estar nesse nível de convicção, ele tem que ter passado por um treinamento no qual a mente dele não vacila. É porque tem que ser uma verdadeira convicção, né? Exatamente. Não adianta só falar: eu sou o... Exato, da boca para fora, você tem que estar certo daquilo. Você acreditar de verdade, né? Exatamente. Mas aí não vira meio que um adestramento? De uma certa forma, mas a questão toda é: se você é o senhor daquela energia, né? E aí a gente pode conjecturar e filosofar em cima desse conceito, mas enfim, se você é o senhor daquilo ali, né, você faz o que você quiser, entende? Então você pode falar de uma forma mais amigável ou não, né? Em geral, né, recomenda-se que o processo inicial com qualquer ser, seja um demônio, um anjo, elemental, o que for, seja sempre da educação, né? Mas a depender do sistema que a gente vai falando, né, muitas das vezes, se esse ser é muito arredio, você tem que usar da sua força. E ele só vai de fato te obedecer se você mostrar esse poder, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, do hermetismo, né, tal como em cima, embaixo, etc., a gente vê esse reflexo, por exemplo, na própria vida. Você, por exemplo, às vezes tem um cachorro, né? E aí o cachorro tá ali. Se ele é muito mal criado, né, você vai lá e disciplina ele, né? Porque você é o dono dele, né? Então, tecnicamente, você faz com que ele te obedeça, né? Então, a gente estava falando dessa coisa moderna, né, de aquário. Muitas pessoas vão pensar assim: mas não, isso é um conceito errado, né? Porque o cachorro não é seu, você é o tutor, né? Aí mudam a linguagem para tirar essa coisa hierarquizada e tudo mais. Mas a questão toda é: muito desses sistemas antigos, eles partem dessa perspectiva. Você é o senhor, mas para você ser o senhor, você tem que ser de fato o senhor. Até quando a gente fala, por exemplo, de Exu, né?
Os terreiros mais antigos, nos lugares mais antigos, né, onde Exu se manifestava, muitas vezes Exu bebia no chão. Né? Exu via muitas vezes se arrastando. E muitos sacerdotes, muitos pais de santo, mães de santos antigos, falavam: Exu, aqui você não canta de galo. Você vai fazer o que eu estou mandando e acabou. Né? Por quê? Porque era considerado uma força arredia, que se você vacilasse, ele te passava a perna. Né? É um conceito de alguns de antigamente, etc. Então você tinha que escravizar aquela força. E para escravizar, você tinha que, de fato, né, se colocar na posição do senhor. Isso não quer dizer que você ia maltratar, mas quer dizer que você ia mostrar o seu poder, a sua autoridade, né, para que aquela força te obedecesse. Então, né, a gente está falando das mudanças de tempo, etc. Muitos conceitos mudam. Hoje, por exemplo, que a gente vê, não, o Exu é meu pai, né, minha pombagira é minha mãe, né, minha comadre. O conceito é o degrau abaixo, né? Exato. Muitas vezes o indivíduo se coloca abaixo da própria entidade, né? Então veja que, se a gente traçar esse comparativo, é uma inversão, né? O indivíduo se coloca como inferior à própria entidade. E aqui eu não estou falando que é certo ou errado, né? Estou traçando uma linha de como as coisas se modificam com o passar do tempo. Então, quando a gente está falando desse aspecto da magia, da religiosidade, esse é né, do mago enquanto aquele que domina. Mas o feiticeiro, né, muitas das vezes, ele não é esse indivíduo muito interessado no desenvolvimento espiritual. Ele está interessado na praticidade, no utilitarismo da magia. Então, eu quero a mulher ou o homem que eu desejo, eu vou lá e faço magia. Eu não quero me desenvolver espiritualmente, ficar fazendo exercício, me cortar com Liberjugoro, com silício, botar o silício na minha barriga. Blavatsky, Levi, né? Não quero ler nada disso, eu quero saber como é que faz lá. Como é que faz isso? É objetivo, né? É objetivo. Isso é mais o trabalho do feiticeiro, né? E como ele, muitas das vezes, não tem esse domínio de si próprio, o que ele faz? Ele faz acordo. Então, ó, se você me dá tal coisa, eu te dou tal coisa. Percebe a diferença? Ao menos do conceito tradicional, barganha, né? É uma barganha. Então, tradicionalmente, o que muitas linhagens esotéricas vão entender e explicar? O mago é diferente do feiticeiro. O mago é aquele que domina. Não necessariamente ele vai ser um algoz, mas ele vai ter autoridade reconhecida e, eventualmente, ele pode usar o poder dele. Ele tem autoridade, mas, eventualmente, ele pode usar o poder se ele precisar. E ele tem esse poder. O feiticeiro, ele barganha. Ele faz os acordos e etc. Aí é da escolha de cada um. Um caminho está muito voltado para a questão do intelectual, do desenvolvimento espiritual, que é o caminho do mago, digamos assim, né? E outro caminho está voltado muito para a prática, né? Para a utilidade, do utilitarismo da magia. Mais uma vez, não tem ali o certo e errado, né? Exato. Cada um vai ter um caminho diferente.